Fala galera da Bro TV, tudo bem? Estamos de volta com o quadro Brotech e como nós já falamos sobre casas inteligentes, hoje nós vamos falar sobre cidades inteligentes. É isso aí, Pauleta, e quem vai estar hoje com a gente aqui falando sobre cidades inteligentes é o... Professor, não é o professor. Olá, Ventuco, professor. Hoje o canal é sério, pô. O canal é sério. Nós estamos com o Sérgio Henrique hoje aqui. Sérgio Henrique, solta aquela palminha lá. Gostaria de agradecer o convite do canal Brotech para participar e esclarecer um pouco sobre cidades inteligentes. Na verdade, como eu salientei ainda há pouco, né? Eu estava passando na rua, me convidaram. Passou, ele é bonito. Eu li ali alguma coisa no camarim para tentar, de alguma forma, esclarecer. Se não der certo, a gente joga no chat GPT e solta para vocês. Esse mesmo, galera. E só para lembrar aí, o pessoal tá tendo visualizações nos nossos vídeos, mas não estão curtindo lá. E galera, bora curtir. Tem que curtir, se inscrever mais e compartilhar com os coleguinhas, né? É só isso, com os coleguinhas. Pô. Beleza? Depois da vinheta vai começar aí. Então vai. E voltando, pessoal, a gente vai perguntar aqui pro Sérgio. E aí, Sérgio, como é que funciona essa diferença aí entre casa e cidade inteligente? Na verdade, a casa inteligente, ela é uma cidade inteligente, só que obviamente reduzida. Os mesmos sistemas que nós temos dentro da residência, eles são expandidos para uma questão maior de população, né? Uma casa tu tem, lá sei, 5, 4 indivíduos, numa cidade tu tem milhões. Então perceba, quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente também utiliza a inteligência para setores da cidade que não existem dentro da casa. A casa não tem trânsito, a casa tu não tem muitas das vezes, por exemplo, uma grande quantidade de dados para gerenciar. Então, a cidade inteligente, ela se parece, mas ao mesmo ponto ela também se distingue, porque você precisa de muito mais robustez dos sistemas do que para uma casa e também de confiabilidade. Eu sempre falo que o ponto interessante para a gente prestar atenção é uma casa, você instalar qualquer tipo de sistema, ok, é aceitável até entre aspas, porque é sua casa. Mas e numa cidade? Tu imagina... Com certeza, imagina se as variáveis são infinitas. E se a gente automatiza um sistema, por exemplo, público, na tua casa tu ficas sem água, mas na cidade é uma cidade toda sem água. E assim, Sérgio, o que é que realmente define uma cidade inteligente? Na verdade, a cidade inteligente ela é um conjunto de tecnologias, né? Para a gente dizer que a cidade é inteligente, é a premissa inicial do conceito da palavra inteligência, ou seja, é tu teres dados, esses dados, a cidade vai aprender com a inteligência a como usá-los para a gente conseguir fazer com que, no futuro, aquilo que ela aprendeu no passado possa, de fato, melhorar a condição de vida humana. Perceba, quando a gente fala alguém, essa pessoa é uma pessoa inteligente, o que acontece? Aquela pessoa que a gente disse é inteligente, ela aprende mais rápido, ela se lembra de mais coisas, ela consegue fazer conexões que, em tese, qualquer outro tipo de pessoa não faria tão rapidamente. A cidade inteligente desse Te falei que ele era professor? Ele é professor mesmo. Eu te falei. E me diz uma coisa, a gente já tem algum exemplo de alguma cidade que já utiliza esse tipo de inteligência? Já sim, inclusive aqui no nosso estado do Pará, em Canaã dos Carajás, é uma das cidades inteligentes mais desenvolvidas no Brasil. Porque perceba, muitas das vezes as cidades elas se dizem inteligentes, mas na verdade não é inteligência, é responsividade. Então também existe esse mesmo conceito dentro do cenário das cidades inteligentes, ou desculpa, das casas inteligentes, que a pessoa diz assim, a minha casa é inteligente. Aí eu pergunto, ela aprende? Não, ela não aprende, ela não é inteligente, então ela é responsiva. Foi até o que eu expliquei naquela, que eu vou precisar fazer alguma ação para algo acontecer, então ela não tem uma inteligência. E quando eu já não preciso, aí que já vem a questão dela ser inteligente. Essa parte desse nome da inteligência, ela veio da tradução do inglês que smart é inteligência, mas também pode ser responsiva. Pois bem, então algumas cidades elas também pegam esse nome de cidade inteligente por colocar um sistema de câmera, de vídeo monitoramento na cidade que você pode operar. Aí já acha que é inteligente. Agora,
você fazer com que vários setores da cidade possam, de fato, receber os dados, processar, analisar e também, principalmente, levar em consideração o feedback populacional. Não adianta ter uma cidade inteligente se, para quem ela foi desenvolvida, não participa do processo, que é a população. Então, o cerne é a população. Se você tira, você não tem cidades inteligentes. Então, você vai em outros países, ou então até mesmo em outras cidades do Brasil, como muitas das vezes Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, você percebe que você tem algumas tecnologias inteligentes, mas não é a cidade inteligente. E Canaã dos Carajás não. Tanto que o nome do projeto é Smart City, que é a tradução nas cidades inteligentes, Canaã dos Carajás. Foi desenvolvido, inclusive, boa parte pela Universidade Federal do Paraná. Então, tipo, a gente pode citar um exemplo de inteligência, tipo, digamos que tem o tráfego, né? O trânsito, tem os semáforos, certo? Então, tu imagina que num horário de pico ela pode ter a inteligência de determinar, olha, melhorar o fluxo. O fluxo, aquele semáforo ali, ele vai ser mais rápido, aquele outro vai demorar um pouquinho mais para aguentar o tráfego, né? Mais ou menos isso. Isso é um dos pontos, na verdade, né? Que pelo que eu já pesquisei, que inclusive nós já discutimos, que a questão de cidade inteligente são vários pontos que fazem ela se tornar inteligente. Como ele mesmo falou, repetindo, que tem cidades que já tem algum tipo de inteligência, mas não é considerado. E Sérgio, aproveitando, algum selo, como é que a cidade, por exemplo, Canaã dos Carajás, que já foi implementado lá, como é que ela foi reconhecida como uma cidade inteligente? Ela passa por um processo, na verdade, no Brasil, a gente ainda não tem uma definição do que é cidades inteligentes. Bem como também, fazendo um outro traço, as casas inteligentes também, fora do Brasil, a gente tem uma característica de, às vezes, conseguir até mesmo apoio financeiro do governo, porque a tua casa, ela segue uma plataforma, né? Eu me esqueci o termo correto, mas é como se fosse um checklist, que é o selo LEED, L-E-E-D, né? Esse selo LEED, se tu implementa na tua edificação a parte da automação de iluminação para eficiência energética, da parte da temperatura também, né, o conforto térmico, você consegue ter já esse selo da tua obra ser inteligente. Claro que eu estou recortando a parte que cabe a gente para dentro da parte residencial. Tem a parte construtiva, enfim. A cidade inteligente aqui no Brasil, a gente está tendo uma tramitação no Congresso Nacional e que essa tramitação do Congresso Nacional, ela busca trazer as diretrizes para o cenário do Brasil sobre o que seria as cidades inteligentes. Pois bem, a gente já tem da inteligência artificial, o marco que fizeram, agora a gente está fazendo das cidades inteligentes. Inclusive, o deputado federal que toca essa pauta lá no Congresso é daqui do nosso estado, tá? E aí, com isso, obviamente, a gente tem uma participação maior, né? Os pesquisadores da região conseguem ter uma participação maior, um contato maior para fazer essa diretriz. Ou seja, por enquanto, respondendo a pergunta, né, que o Paulo fez, nós não temos, de fato, uma métrica que eu posso dizer é mais ou menos inteligente. Mas quando a gente começa a adotar os semáforos, as faixas de pedestre, os dados de governança pública, quando a gente começa a trocar parte da iluminação pública e implementar em postes também inteligentes, a gente vai caminhando cada vez mais. Lembrando que não existe também um 100%. Você tem uma cidade repleta de tecnologia, amanhã lança outras novas tecnologias e aí todo esse ecossistema muda. Então você nunca vai atingir o 100%, mas esse caminhar, né, obviamente, faz sair do 0%. Até porque é natural, né, a questão da tecnologia, ela sempre avançando. Hoje a gente tem uma tecnologia que está em pauta. Amanhã vai ter essa mesma, até melhorada, e até outras tecnologias. Então, tipo assim, aqui no estado, Canaã é um projeto piloto, é isso? E é uma referência, na verdade. Canaã faz parte de um
de um projeto que é chamado de IARA. Apesar do nome estar muito amazônico, né, da lenda da IARA, etc., mas não, é Inteligência Artificial, é o acrônimo, né? Inteligência Artificial Recriando Ambientes. Então, lá dentro desse projeto IARA, aqui, para tu teres noção, nós temos desse projeto mais de 60 universidades no Brasil e mais de 40 no exterior que participa desse conglomerado. E cada universidade tem a sua fatia de desenvolvimento para cidades inteligentes. Então, como é que funciona? O grupo IARA cria um projeto de cidades inteligentes e ela chega com uma determinada prefeitura. A prefeitura diz assim: olha, não, eu gostei do projeto, eu quero que minha cidade fique assim, caminhe no caminho da inteligência. Aí ela faz um destacamento da verba, tá? Assina um contrato, faz um destacamento e aí começa a ter esse processo de desenvolvimento. Lá em Canaã dos Carajás, por exemplo, você tem linha de ônibus, né? Canaã dos Carajás não tem linha de ônibus como aqui em Belém, mas você tem uma linha de ônibus para a questão da escola que leva as crianças e etc. Em campos também enfim, de universidades, etc. E, por exemplo, tem um projeto lá fantástico em Canaã dos Carajás que quando você entra no ônibus, automaticamente a câmera reconhece o rosto da criança e avisa para o pai e para a mãe a criança que entrou, que hora da criança saiu. Quando ela entra na escola, tem um projeto que está sendo desenvolvido, por exemplo, de que a câmera começa a reconhecer padrões das crianças dentro da sala de aula para conseguir, porque hoje em dia em média leva 5 anos para uma criança ser identificada se tem algum tipo de transtorno do aspecto autista, enfim. Só que isso para as crianças, né, perder 5 anos, principalmente no cenário da alfabetização, é muito grande. Bacana, né? Bacana. E aí eles conseguem identificar fazendo alguns tipos de testes, lembrando, com pedagogos, tá? Então isso é tudo cartilhado pela pedagogia. E aí vamos supor, faz-se uma piada e se espera que a maioria sorria. Beleza, pode ter alguém que não achou engraçado, mas pode ter alguém que não achou engraçado por conta que não entendeu, não refletiu e etc. E aí com isso você vai fazendo uma série de outros testes. Se aquela pessoa que, entre aspas, né, esse teste ela não atingiu aquela determinada pontuação, então vamos investigar o que está acontecendo com aquela criança. Ela precisa ter uma atenção especial. Então, assim, esses, né, tanto do ônibus como esse propriamente dito dentro da escola, são tecnologias que estão sendo desenvolvidas e implementadas, dentre outras, né, a monitoramento do tráfego, para saber dessa questão do semáforo, quando abre e quando fecha. Para vocês terem uma noção, ainda agora tu tocaste nesse ponto do tráfego, com uma câmera, somente uma câmera, antigamente você tinha dezenas de sensores, né? Mas vamos partir do pressuposto que a gente coloca uma câmera de alta qualidade no semáforo. Essa câmera de alta qualidade no semáforo, ela consegue me dizer se tem pedestre para atravessar, ela consegue me dizer se a pessoa está correndo risco, ela consegue me dizer a hora como é que está o movimento daqui de carro, como é que está o do outro semáforo, poxa, aqui está menos, aqui está mais, então automaticamente eu posso mandar essa informação dizendo que aqui eu posso fechar por mais tempo o semáforo. Da mesma forma, se alguém está sozinha na parada de ônibus, né, que fica próximo, vamos supor, desse semáforo, automaticamente ela pode mandar essa informação para o centro de operação da polícia e avisar, olha, tem uma pessoa aqui, porque imagina, tu tem zilhões de câmeras, ninguém consegue ficar vendo zilhões de câmeras, né? Então a inteligência artificial ela consegue, através de uma câmera, ir pegando todos esses pontos, monitorando tudo, aí dá para ela ficar fazendo uma pesquisa de pessoas, exatamente, e tal, tudo já dá como até aconteceu recente, um caso até foi no carnaval que, por uma câmera, né, com reconhecimento facial, viu a pessoa era uma pessoa foragida. Mas assim, voltando um pouco da questão de Canaã, o que tem implementado já é isso que tu já havia falado. Tem isso daí e N outras coisas, como eu falei, da própria questão do semáforo, a própria questão, por exemplo, o ônibus, como a gente estava falando ainda há pouco e citamos. O ônibus elétrico, quando ele chega, e aqui em Belém, no cenário da COP, vão ter 100 e poucos ônibus elétricos e 200 novos ônibus de nova tecnologia, que é do Euro 6, né? Partindo dessa questão do ônibus elétrico, que também tem dentro de uma aplicação lá em Canaã dos Carajás, perceba que o ônibus ele te diz autonomia.
o ônibus ele te diz assim, eu consigo com essa questão da bateria rodar tanto. Só que aí eu te pergunto, e se o ônibus pega um tremendo de um engarrafamento? Ele não consegue prever isso. O ônibus ele não consegue prever quando ele sai, por exemplo, da garagem, quantas pessoas vão estar lá dentro dele. É totalmente diferente. Então, assim, quando a gente embarca, aí vem a inteligência artificial recriando ambientes. Quando a gente pega e embarca essa questão da inteligência dentro desse sistema que já tem do ônibus, eu consigo saber, por exemplo, eu vou sair, meu percurso eu vou de A até o ponto B. Como é que está o trânsito ali? Né? Será que essa minha autonomia, levando em consideração a quantidade de pessoas que estão aqui, eu consigo atravessar esse ônibus? Porque o maior problema do elétrico em transporte público é isso. A gente às vezes pega um engarrafamento gigante e o ônibus para no meio porque não consegue recarregar. Tudo, né? Aí tem que fazer essa análise todinha então, senão aí tu já pensou remanejar essa galera tudinho aí para chamar outro ônibus, aí tu já pensou o outro ônibus da venda fica também. Exatamente. Então isso daí é uma problemática que muitas das vezes a gente pensa tecnologia, só que quando a gente cria também outros problemas. Exatamente. E aí esses problemas, eles são nocivos ou não para o dia a dia da população? É como eu estava falando, a gente está lidando com zilhões de pessoas, não é uma casa. Né? Então, apesar que na casa a gente já tem que ter toda aquela proteção, né? Imagina dentro de uma cidade. E aí a gente tem um problema muito grande que é o seguinte, a população... Quando você diz, eu vou fazer um investimento para cidades inteligentes, a população começa muitas das vezes, quando não está esclarecida sobre o assunto, a população pode dizer assim, por que não investe em saúde? Porque o meu filho morreu, eu não tinha médico, eu não tinha isso, para quê? Né? Então, por que eu falei isso? Porque em países desenvolvidos, o problema não é financeiro como o nosso, né, no Brasil, mas sim no problema de conscientização da população, de, entre aspas, nessa ótica da população, estar jogando dinheiro fora, ao invés de estar fazendo coisas melhores para a sociedade, mesmo nos desenvolvidos, construir mais hospital e etc. Beleza. Aí tu imagina que a população aceitou. Né, os governantes conseguiram provar que era interessante, e aí conseguiu fazer. Aí tu imagina se eles implementam e piora a vida do cidadão, nada funciona. Então tu percebes que é algo que tem que ser feito com muito pé no chão, né? Não é do dia para noite. Uma cidade já pequena, né? Por isso que Canaã dos Carajás foi um projeto piloto. Para ter noção, no Brasil tem mais ou menos, eu posso estar errado, mas tem 12 projetos pilotos do IARA. Canaã foi o mais desenvolvido porque Canaã é uma cidade pequena, com pouca gente, né? E além do mais, é uma das que tem mais dinheiro no Brasil. E sabia disso, e o pessoal não sabe, é um dos maiores PIBs do Brasil. Sabia disso? Não sabia não. E é bom que a gente pode qualquer dia lá dar um pulo. Pois é, isso que eu estava pensando, a gente já dá um pulo lá para conhecer ver como é que tá o projeto. Até mesmo para mostrar. Inclusive ver o data center tem lá, Smart City, Canaã dos Carajás. Tem tua assinatura lá? Não, só se eu fosse lá e fizesse uma pichação, né? O professor. Não, mas aí agora tu imagina assim, agora tem um lado ruim disso aí, que aí tu elimina a mão de obra humana, né? Porque aí tu pega, tu imagina hoje, que eles têm os monitoramentos, né, da polícia, que são várias telas ali, né? Aí são várias pessoas trabalhando, funcionários lá, tudo olhando, até mesmo os agentes de trânsito. Isso, aí estão tudo olhando lá. Então, quer dizer, imagina ali, deve ser uma pancada de gente ali para estar monitorando. Aí a inteligência vem, não tem monitor nenhum, ela só vai disparar um comando, olha, vamos lá, que está tendo tal situação. E o cara, o que ele vai fazer? Logicamente, ele vai conferir ali, né? Vai ter ali um tablet, alguma coisa que ele vai conferir a imagem para ele poder acionar o pessoal já para ir no Só local, que aí, né? de repente, por exemplo, a nossa realidade que não tem isso. Na verdade, assim, eu já acho que é algo interessante. Claro que, por exemplo, Belém é totalmente diferente de Canaã pelo tamanho, pelo número de até mesmo populacional. E também pela questão da cidade ser completamente heterogênea em Belém. Aqui tu tem árvore, depois tem um rio gigante, tu tens pessoas em condição de rua, pessoas morando em favela, bairro nobre ao lado de favela. Então assim,
Isso também é diferente de Canoa das Carajás, né? Lá em Canoa das Carajás não tem, por exemplo, o rio, tu não tens árvores no meio da cidade grandes como tu tens aqui em Belém. Então isso daí, mesmo se eu pegasse o sistema de lá e colocasse aqui, algumas coisas dariam para reaproveitar. Mas de repente é apenas só ali no centro, mas agora, aí para outros locais poderia ficar complicado. Exatamente. Agora sim, essa questão da polícia e como a gente falou da situação... É um ponto só. Não de tirar, né, de não ter pessoas. Eu sempre falo com meus alunos a seguinte questão. O problema ela não é a tecnologia, tá? Porque se a gente for pegar a tecnologia, vamos supor, a internet é uma tecnologia. Quantas pessoas são multimilionárias por conta da internet? Eu até falo para eles em sala de aula, quem seria o Whindersson Nunes se não fosse a internet? O que seria o próprio Correio, que foi um dos que bateu na época por conta da internet, se não fosse a internet hoje em dia para ele fazer as entregas? Até o Bambam, né? O que seria do Bambam agora? Exatamente. Olha, outro ponto que eu digo para eles, quando tinha só o teatro e criou a televisão, ele diz, teve um rebuliço na época dizendo que ia acabar com o teatro, né? Os atores do teatro iam passar fome e tudo, mas na verdade os mesmos atores e atrizes do teatro fazem televisão e fazem cinema, né? Então assim, o problema não é a tecnologia em si, mas é a capacidade dessa pessoa que saiu da frente das câmeras, dela se readaptar para ser, por exemplo, programador da inteligência artificial. Ou da pessoa que vai fazer a manutenção das câmeras, das zilhões que vão ter na rua, do cabeamento estruturado e etc. Tanto que tem uma frase que eu me esqueci, de um senhor, agora eu me esqueci o nome dele, que diz assim, que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender, né? Porque aí vou te dar um exemplo. Eu fosse tu, falava olhando lá pro nosso espectador, né? Fala aí essa frase que foi uma das mais bonitas que o nosso professor falou. Fala aí. Bonita, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler nem escrever, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender, né? E isso daí é tão verdadeiro porque, por exemplo, quando teve aquelas questões políticas de impeachment e etc., aí assumiu o Temer, e aí uma vez eu li uma reportagem dizendo que ele tinha acabado com milhares de cargos públicos que existiam no Brasil. Eu disse, minha primeira ação foi dizer assim, nossa, quais são esses cargos públicos? Aí eu fui ver, por exemplo, quais eram os cargos públicos? Ascensorista de elevador. Não existe mais. Tu tá entendendo? Os elevadores são completamente automatizados. Só que aí tinha outros serventes de café, né? As máquinas que fazem café, obviamente, elas tiram essa profissão. Só que vamos partir do pressuposto. Essa pessoa que ficava lá apertando só o botão para ti no elevador, qual é a capacidade que o governo tem de fazer com que... Porque vocês vão entender porque eu falei o nome governo. Qual é a capacidade que o governo tem de fazer a recolocação dessa pessoa no mercado de trabalho? Porque muitas das vezes são senhores e senhoras, né? Pessoas que já estão ali 50 anos para cima, o índice de produtividade muitas das vezes está decaindo. E aí com isso, como é que eu vou botar uma pessoa dessa para aprender, muitas das vezes, como a gente falou ainda há pouco, a programar do zero? A pessoa não tem nem a consciência sobre o que é. Ela não tem a lógica criada dentro da mente dela desde quando ela não nasceu no computador, como a geração nasce, né? Da mesma forma, como é que eu coloco essa pessoa para fazer a manutenção de uma máquina que ela vai aprender agora a mexer em tudo para poder depois entrar no mercado de trabalho? Então, por que eu falei isso do governo? Porque a Suécia, lá atrás, que é um país extremamente desenvolvido, a Suécia, ela tinha uma política de fazer o seguinte, frear a tecnologia e dizer assim, olha,
Não, porque vai desempregar tantas pessoas. Só que a Suécia viu que se ela faz isso daí, ela deixa de ser competitiva no mercado global na questão de produção. Fica cada vez mais o PIB cai, e aí não tem como, porque os outros países estão fazendo. Então, bom, o que ela fez? Ela fez uma estratégia muito legal governamental. Ela disse assim, beleza, você foi desempregado por conta disso, eu vou te dar os cursos, se você quiser fazer, eu vou te dar os cursos que são relacionados a tecnologias novas e etc, para você aprender, para você ter todo esse ecossistema novo na sua cabeça. Se reencaixar. Aí o que ela faz? As empresas que recontratam essas pessoas, né, que foram desempregadas, mas se fizeram um processo de reaprendizagem, ela dá isenção de alguns impostos para a empresa. Ou seja, eu não fico naquele ciclo vicioso da pessoa entra num programa social e fica lá para sempre. A pessoa ela entra no programa social e ela consegue sair porque as empresas vão querer contratar, porque ela vai ganhar benefícios, então tu rodas a economia, né? Tu giras a economia. Então assim, a questão a palavra-chave é a disrupção tecnológica, que é muito rápida, e aí as pessoas muitas das vezes não conseguem fazer todo esse processo de amadurecimento, e também por uma questão hoje em dia que o Google falou, por exemplo, na verdade a CNN falou, uma pesquisa que o Google fez para o Brasil, dizendo que em 2025 nós vamos começar a ter um déficit enorme na área da engenharia e da tecnologia no Brasil, porque a maioria queria ser youtuber e TikTok, das crianças e adolescentes. Eu acho que isso até para o contexto de cidade inteligente, se a gente for analisar essa questão de não rodar essa economia, ela meio que não tem também como acompanhar a questão da inteligência, porque como ele fala, a cidade ela é um todo. Tu é cidade, ele é cidade, eu sou cidade. E se até mesmo o próprio governo de uma cidade, ele é cidade, porque se ele não conseguir fazer com que, por exemplo, as pessoas que já não entendem muito tecnologia, eles não consigam aprender, não conseguem fazer realmente essa roda girar. Porque exatamente, se a gente for levar para uma questão mais ampla, tudo que está envolvendo ali, por exemplo, a pessoa que está na rua, como é que tu vai querer que a tua cidade seja inteligente se tem várias pessoas ali desempregadas na rua? Fica meio assim, é só mesmo questão de tecnologia? Aí tu tem que pensar mesmo. Uma vez eu fiz uma viagem lá para São Francisco, na Califórnia, e só um dado interessante, a Califórnia, se ela fosse um país, ela seria o 5º mais rico do mundo. E até maior que o PIB brasileiro também. Só a Califórnia. E aí, aonde eu vi mais pobreza na minha vida foi também na Califórnia. Assim, escrachada. Eu me lembro, eu estava andando num pier lá, né, na Califórnia, e eu vi uma pessoa na condição de rua, que ela estava numa cadeira de roda, ela levantou a blusa, ela estava com uma ferida aqui na barriga, e essa pessoa estava tocando fogo na ferida para cauterizar no meio da rua. Cara, é o extremo, né? Cara, ela acendia o isqueiro e ela tocava, encostava assim rapidamente a chama do isqueiro, e eu vi ela dando esses pulos quando eu estava passando andando para tentar cauterizar. Então imagina, em tese, né, entre aspas, como se fosse o 5º país mais rico do mundo. E eu estava vendo uma situação daquela. Ou seja, não é sobre dinheiro, né? Não, aí tu nota que é o seguinte, aí chega uma evolução, vai chegando a evolução, e quem não vai acompanhando vai ficando para trás. Aí esse que é o problema. O governo tem que trabalhar em cima dessas pessoas para ver se elas conseguem acompanhar, né? É interessante. Teve um dia desse, eu não sei quem se foi o Elon Musk que estava falando que uma das profissões do futuro vai ser uma pessoa interpretar um problema, né, e buscar soluções na internet, porque hoje não tem como tu ter tanta informação na tua cabeça. Aí o cara ele vai lá na internet, usa a inteligência artificial, o que for, aí ele pega aquele conteúdo, interpreta e resolve um determinado problema, né? Porque não tem como tu ter tanta informação na tua cabeça aqui. Por exemplo, hoje tu vai saber como é que fabrica um clipe de papel. Tu sabe lá o processo todinho? Não. Né? Aí então o que tu faz? Tu vai na internet, procura lá, aí tu assiste um vídeo, assiste quais são
os insumos que tem que usar para fazer, entendeu? Exatamente. E foi bem interessante isso que tu falaste do Elon Musk, parece que até tu lestes a minha mente. Porque eu ia falar exatamente. Ele já faz parte da cidade inteligente. Eu ia falar exatamente isso, mas assim, porque eu ia falar sobre o Elon Musk e não tem nada a ver com o Elon Musk, mas o que eu vou falar vai casar. Porque olha só, assim, tem coisas que elas precisam ter algum tipo de regulamentação estatal. Por quê? Vou te contar exatamente isso daqui. Todo mundo sabe que agora teve o primeiro implante cerebral, foi bem sucedido, do Elon Musk e etc. Né? O que esse implante cerebral está fazendo agora? A pessoa consegue controlar o mouse, né, só pensando. Tá? Ela pensa na movimentação, está controlando o mouse. Há 20 anos, quem fez isso daí, inclusive tem uma rixa, foi o maior neurocientista do mundo, que é brasileiro, né? O Miguel Nicoleles, tá? Quem puder, inclusive, também siga ele, porque ele merece. Ele foi diminuído na Copa do Mundo, quando foi no Brasil. Ele conseguiu fazer que uma pessoa sem movimento nenhum desse o primeiro chute numa bola. Isso daí foi segundos que apareceu, né? Obviamente, para a massa como um todo, isso não é importante, mas imagina quantas pessoas... E nem foi divulgado. Querem andar e não pode. E foi esquecido. E aí ele tem uma rixa, porque 3 estudantes deles, do Miguel Nicoleles, criou a Neuralink e depois o Elon Musk foi lá e comprou. Mas nem era isso que eu ia falar, só era curiosidade aqui para o telespectador. Mas qual é o ponto principal? No futuro, esses chips, eles vão fazer o que a gente fala de integração entre homem e máquina, tá? De que forma? Da mesma forma como hoje em dia a gente olha e consegue mexer o mouse, a gente vai conseguir, na mesma hora, o cara te perguntar quanto é que é 242 mil dividido por resto de 5. Você com chip, você vai conseguir fazer isso. Você vai conseguir. Tá? Isso daí é claro como a luz do dia que isso vai chegar no momento. Só que por que eu falei sobre Elon Musk? Porque isso está em alta e etc. Foi ele que noticiou isso daí. Só que aí é o ponto que eu falei da intervenção estatal nisso daqui que eu vou falar. Tu imaginas que uma cirurgia dessa não é barata? Não. Uma cirurgia dessa daí é extremamente cara. Um chip desse vai ser extremamente caro. E aí eu te pergunto o seguinte: quem tem dinheiro... Tá? Ou muitas das vezes, qualquer situação que seja, uma pessoa que quer melhorar o seu conhecimento vai ter o dinheiro para pegar e colocar o chip. A maioria da população não vai ter esse dinheiro. Como é que eu vou competir com as pessoas que têm o chip e as que não têm o chip? Tu estás entendendo? Tu estás entendendo a quantidade de pessoas que vão ser super humanos e a quantidade de pessoas que não vão conseguir nem competir? É que nem o Tiger Woods, não foi? Que ele fez uma cirurgia, parece, no olho para ver melhor. Não sei se foi o Tiger Woods, não sei se foi um cara do tênis. Não, o Tiger Woods é do golfe. Não, pois é, não sei se foi um cara do tênis ou se foi do golfe, que foi, se eu não me engano, foi o Tiger Woods, né? Sim. Que ele fez, parece, uma cirurgia no olho para melhorar a visão dele e a percepção tal do ambiente, tal, para ele poder dar aquelas tacadas lá. Não sei se foi o Tiger Woods, se foi um cara do tênis. Manda até um abraço aí pro Tiger Woods. Pra ele se inscrever no canal, Tiger Woods, por favor, se inscreve no canal. Ou aquele que é do tênis aí também, que fez essa cirurgia, se inscreva no canal aí. Aí, se bem que o cara já é fera, né? Sim. Agora tu imagina, e os caras que não tem essa grana pra bancar esse tipo? Exatamente. Isso me preocupa, porque o que acontece? Na visão da sociedade, eu não vejo a discrepância entre essas massas ir diminuindo ao longo do tempo. Eu vejo cada vez mais aumentar. E aí tu vais ter, como eu falei, uns super humanos, deuses. Hoje em dia os deuses é só pela questão do dinheiro. Né? Ou então de tu conseguires, vamos supor, uma pessoa sofreu um acidente, coloca uma prótese, alguma coisa, e as outras pessoas não podem. Mas quando tu parte pro cérebro, que é o que controla tudo nosso, tu vai ter super inteligências e super inteligentes, e tu vai ter humanos. Tu tá entendendo? E isso abre até uma outra questão de discussão, que também é outra coisa que me preocupa. Preste atenção. Como é que eu consigo controlar um mouse no computador? Ele consegue ler meu pensamento, meus impulsos,
que meus pensamentos geram, e aí eu consigo mexer, né? A partir do momento que isso daí, essa tecnologia ela avança, né? Quem me garante que no futuro, por isso que eu falei, tu lestes o meu pensamento, quem não me garante que no futuro eu não vou conseguir ler os teus pensamentos por conta disso, e principalmente, dependendo de que tu pensaste, nem fizeste, mas o que tu pensaste, tu pode ser tolhido por qualquer razão que seja. Eu vou poder saber. tirar vantagem também. Eu vou poder saber. Então, por exemplo, tu de repente tu tá chateado, não sei o que, eu queria dar um soco numa pessoa. Automaticamente, tu vai ser punido porque tu pensaste isso daí. É como se fosse Minority Report. Tu tens uma tendência tal de, vamos supor, de agressão. Isso daí ninguém está falando de coisa que é impossível. Já está acontecendo, obviamente, nesse recorte do mouse, né? E para além disso daí, aí já é brincadeira. Eu falo com meus alunos, quando a gente conversa, eu digo assim para eles: preste atenção numa coisa. Quando eu era pequeno, meu pai dizia assim: olha, você tem que sonhar, porque é a única coisa que não paga imposto. E quem me garante que depois vocês sabem o que eu penso e tudo mais, quem me garante que depois eu vou ter que pagar imposto? Aí tu tá com um projeto de vou crescer a empresa e tal, assim, ele já tá te tributando. É que nem agora. A Receita manda uma notificação: oi, sumido. Aí que nem agora teve aquela. Só que já foi passado, né? Que o governo começou a taxar os bancos lá do imposto que eles inventaram aí, que foi lá de 1950 aí para trás. Aí o Santander deu bilhões, não foi, para arrecadar, e do nada, e tipo assim. E tu imagina pro futuro, o cara pensou em criar alguma coisa, o governo já está destachando aqui antecipado. E o legal é pra gente ver como a tecnologia é bacana. A gente falando sobre cidade inteligente, já vem outras insights de tecnologia. E é bom até que a gente pode programar um episódio falando sobre a Neurolink, que o nosso Nilson até já queria fazer. Falou, Paulo, não sei o que. E o nosso grande professor adivinhou. Mas na próxima tu traz aquela máscara bacana para ambiente. E só para complementar, tu falaste da questão que a gente estava de cidade inteligente, chegou nesse ponto, né? Só que é pra gente ver que é tão abrangente. Todo mundo faz parte, né, de cidade inteligente. Imagina que eu tenho esse chip. Né? Eu tenho um chip e aí eu penso, eu vou ter que ir lá para casa agora. Eu pensei nisso. Aí, automaticamente, também, mas automaticamente lá no servidor e etc, vai ter, mais um vai ter que pegar esse caminho daqui, o meu trânsito eu vou ter que recondicionar para cá, porque tem muita gente pensando em ir para determinado lugar. Que se a gente for ver, foi uma das reclamações que teve nessa última Copa, na que teve lá no Catar, no Catar, foi exatamente a questão do acesso. Muita gente pegando lá os ônibus, os metrôs e etc. Os restaurantes não eram preparados para essa quantidade de pessoas que estavam lá. Então eu consigo analisar fluxo de pessoas que o Google faz. Agora, por exemplo, de uma forma bem ainda inicial, quando tu escreves lá, vou na Compo Rede. Aí o Google pega lá embaixo, né? Pô, ele falou bem, né? Aí o Google te diz lá embaixo qual é a previsão da quantitativo de pessoas que está lá naquele horário, se é bom o horário de Twitter ou não. Só que aquilo é uma média, aquilo dali não é informação em tempo real. Agora, cara, esse negócio de monitoramento de dados, a gente fez até no RioCast, teve sobre LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Aí tu imagina assim, ontem eu estava falando com o pessoal aqui, os desenvolvedores aqui do escritório, que a gente está fazendo a parte de gerenciamento de restaurante, né? Aí a gente conversa, fazendo um brainstorming ali, falando sobre restaurante. O meu celular, eu acho que escutou tantas vezes a gente tá falando de restaurante, quando foi hoje, eu entrei no Instagram, tava cheio de anúncio de software de restaurante, cara. É incrível, aí tu vê assim, cara, vai chegar um ponto que vai ter que ter lei mesmo para pelo menos dar uma maneirada. Porque senão tu já pensou, aí o pessoal vai ter gente se matando porque com medo de pensar, pô. Exatamente. Imagina, né? Essa lei, ela não é para impedir, né? Mas é para que todo mundo possa, de alguma forma, ter um caminho. Tu não está tomando atalho, tu teres um caminho para tu poderes caminhar
para tu fazer as coisas que são boas para a sociedade, né? Então, assim, a lei, ela não é ruim, né? A lei, a intervenção do Estado até um determinado ponto... porque isso também tem uma linha muito tênue. Então, assim, tu precisas, porque senão, tem uma cara, linha muito tênue. Tu começa a ter, de fato, segregações que não tem como voltar atrás. E dependendo Já pensou tu ficar com medo aqui de pensar, por exemplo, se tu pensar, esse presidente... Aí o cara tá batendo na tua porta, é justamente isso, porque eu vejo também que o Estado ele tem muito poder para fazer de repente o que ele quer. Eu acho que tem que ser algo muito bem, isso aí escutando todos os pontos da sociedade. Então a gente está vivendo, por exemplo, uma polarização hoje. Já pensou se for puxar mais para um lado, do que pro outro? Aí quer dizer, é um negócio muito... Agora, tipo, tinha como decidir uma eleição assim... Mas vamos pensar quem eu quero ser. Aí, mas o tempo real é isso. Mas a eleição nos Estados Unidos há uns 4 anos atrás, supostamente, dizem que teve uma interferência por questão de rede social. Mas é um assunto também muito delicado. É que nem quando a gente começa a falar do universo, aí tu começa a ver, aí começa a ficar louco, porque não para, né? E para ver, mais uma vez, a tecnologia no meio de tudo isso, que assim, ela pode ser tanto para o bem também quanto para o mal. E assim, a gente fala, é saber usar sempre para tentar evoluir. Tanto cidades, como pessoas, como tudo, né? Então, a gente imagina assim, qual é uma profissão que é ideal o cara aprender para ele se encaixar no futuro? Numa cidade inteligente. Desenvolvedor? É isso que eu ia te falar. Para mim, e eu digo para meus alunos, a gente tem que ver para onde é que o mundo está indo, para a gente não se especializar em alguma coisa que não exista mais. Só para dizer, eu tenho uma pós-graduação, não serve para canto nenhum, né? Etc. Eu sempre digo para meus alunos que eles têm, se eles são de engenharia da computação, né, que a maioria, eu digo, vocês têm que focar na área de cientista de dados, engenheiro de dados, analista de dados, que perpassa por essa questão do desenvolvimento, e também, obviamente, aí é desenvolvimento puro, né? Desenvolvedor de inteligência artificial, porque a inteligência artificial, eu dei um exemplo para eles simples. Eu posso fazer qualquer coisa utilizando ela. Aí, professor, cite aí uma, vou te dar um exemplo. Se o motorista lá do Uber, ele pega e contratou uma empresa para poder fazer um desenvolvimento que ele queria saber, por exemplo, quando é que ele tem que fazer a manutenção de fato real preventiva do carro dele, né? Aí ele teria uma câmera lá dentro e a câmera ia analisando, por exemplo, quantas pessoas sentaram aqui no banco de trás, tal, a morfologia do corpo, quanto mais ou menos era o peso, quantas sentaram para lá, quantas sentaram para cá. Não, olha, agora tente tendenciar para sentarem do outro lado, porque muitas pessoas sentaram desse lado com um peso mais ou menos específico de tanto, para não desalinhar o carro, não comer mais esse pneu do que outro, senta mais para lá, põe. Então, assim, eu estou falando de um carro de Uber, né? E isso daí é para mostrar de um exemplo que qualquer coisa eu posso utilizar a inteligência artificial para me trazer uma melhoria de um processo, uma eficiência como um todo. Então, essas profissões, para mim, elas são as principais, porque tudo é dado, né? Dado. E dado é poder. E ele te modela de uma determinada forma que tu nem sentes, e tu gera dados em momentos que não tem ninguém te julgando. Tu tá no celular na tua casa, tu fazes N coisas no celular, ninguém tá te olhando, então és tu mesmo que tá ali por trás. Quando alguém tá te olhando, tu de repente muda, né? Como é que tu trabalhas, como é que tu andas, enfim. Então, para além disso daí, né, essa questão dos dados aliado com a inteligência é imbatível no mercado de trabalho, né? Então, para mim, as profissões, se a gente for falar de medicina, tudo utiliza a parte da engenharia da computação, a engenharia elétrica, a engenharia, né? E desde sempre, né? Desde sempre. Eu até brinco, né? Os médicos que me desculpem, mas eu brinco, né? Se um médico erra,
né? Uma pessoa vem a falecer. Se um engenheiro civil erra, todo mundo do prédio morre. Né? Isso daí é óbvio, é fato. Se o engenheiro eletricista dimensionando o gerador do hospital erra, faltou luz, todo mundo que está na sala de cirurgia no momento, ou então está na UTI, morre. Entendeu? Então é algo crítico, né? A engenharia, ela constrói a sociedade, né? A tecnologia também constrói a sociedade. Todas as profissões usam. Não existe profissão sem inteligência hoje em dia. Não existe profissão que não use computador, que não específico ou então para uso geral. Não existe profissão que não use eletricidade. Não existe. Então assim, é por isso que vai ter esse déficit, principalmente nessa área que a gente falou da tecnologia e da engenharia. Porque todas as profissões precisam. Em determinado momento precisa de algum. Eu imagino aqui, ó. Até que ponto, com a tecnologia, ainda, vou falar assim, não, é suposição, né? Até que ponto a tecnologia vai permitir um médico atuar? Porque tu imagina assim, ó. Hoje, por exemplo, um software de consultório e tal, o que ele faz? Ele faz a anamnese, né? Alguém vai ter que coletar essa informação. Tu vai chegar, tu vai dizer, eu tô com uma dor aqui e tal, beleza. Aí o cara vai mandar, ele, vamos fazer uma tomografia. Eu acho que na tomografia ele pode ver lá todo o corpo da pessoa, né? Um software não pode analisar tudinho e já entregar pro médico já tudo... Todas as enfermidades, as possíveis enfermidades que aquele paciente pode ter, dele chegar e só dizer assim, não, então vamos tentar isso aqui. Sim. Entendeu? Sim. Então, até de forma mais assertiva, né? Então tu imagina assim, aquele filme do Elysium, do Matt Damon, até que como é aquele brasileiro lá, o Wagner Moura. Aí te lembra que eles tinham uma máquina lá, que aí a pessoa entrava lá, aí ele fazia o mapeamento da pessoa tudinho e já fazia os ajustes lá da pessoa para deixar ela sadia novamente, né? Que até no filme ele queria levar a filha dele, ou ele mesmo, né? Que era para se recuperar. Então, será que não vai chegar a esse ponto de... Então, na verdade, por exemplo, tem áreas da medicina, como os médicos radiologistas, né? Hoje em dia, tem países que não existe mais, né? Por exemplo, teve um estudo na China que eles pegaram os melhores radiologistas de lá e fizeram uma bateria passaram uma bateria de exames e eles tinham que laudar e entender, etc. E eles fizeram concorrendo com a inteligência artificial, né? E pegaram a inteligência artificial teve por volta de 85% de acerto. E os médicos tiveram 65%. Agora, por que isso acontece? Porque ela tem naquela singularidade do momento todas as informações de 10 anos. Ela não esquece. E também ela não tem um emocional. Isso, eu até brinco com meus alunos, né? Eu digo assim, olha, a inteligência artificial não fica porra e tá de ressaca no outro dia, não pega um chifre e tá puto no outro dia. Né? Então, assim, é exatamente o emocional. E ela consegue ter uma coisa que é a parte mais importante. O nosso olho não consegue enxergar pixel. A inteligência artificial ela consegue ver minimamente um pixel, a variação de um pixel naquela imagem. Então, assim, tu tem inteligências artificiais hoje em dia que conseguem 3 anos antes prever se tu vai ter algum tipo de câncer ou não. A gente, como ser humano, não consegue. Tipo, teve um amigo nosso aí que faleceu, foi câncer no fígado. Ele fez a tomografia lá, ele fez a tomografia, o médico não identificou o problema no fígado. Ele tinha ido para fazer um tratamento para outra coisa lá, parece que era na bexiga, alguma coisa. Aí a esposa dele é médica também. Aí o que ele fez? Ele levou, né? Imprimiu. Aí quando chegou em casa lá, olhou, ela detectou um negócio estranho lá, um corpo estranho no fígado dele. Ela disse, não, a gente tem que ver isso agora. Quando foram ver, já estava em estágio avançado. Ou seja, aí o médico que era, naquele momento, para ter detectado, não viu. Caramba. E se ela não fosse médica também? Ou seja, o cara de repente ele ia sabendo, né? Infelizmente já foi tarde, mas aí ó,
Já pensou? Aí o médico não detectou aquilo. Se fosse uma inteligência, assim, ela ia analisar aquele ali, o contexto ali, abdômen. Aí ele já ia detectar tudo. Opa, já olha, tem um corpo estranho aqui, já ia detectar e já ia trabalhar, né? E assim, aí o pessoal, tem medo, né, que por todo esse cenário das cidades inteligentes, tendo a inteligência artificial, tu não tem medo, né, como o pessoal tem, que ela substitua o ser humano? Eu não tenho medo, né? E nem também tenho medo que o robô me mate. Eu até brinco que digo assim, cara, eu vou ter que morrer de qualquer jeito, então se eu morrer, um robô me matando, eu indo para Marte, eu não sei o que, meu pai sempre falava, a gente só morre no dia, e é isso. Então assim, e eu não tenho medo porque, até eu citei o nome do cientista, o Miguel Nicoledes, ele falou o seguinte: hoje em dia a gente consegue mapear por volta, né, os impulsos elétricos de 100 neurônios, mais ou menos, né? Só que pela natureza da conversão analógica, que é o que o nosso cérebro produz, né, a parte elétrica analógica para a digital é uma amostra da parte analógica, né? Eu não consigo computar completamente um sinal analógico porque ele tem uma infinidade dentro dele, né? Então não tem como reproduzir igual no cenário digital. E para além disso, o neurônio, quando ele trabalha da seguinte forma: ele dá o pulso. Quando ele dá esse pulso, a eletricidade, ali pela bainha de mielina, ela percorre, só que ela irradia eletromagneticamente por todo o nosso cérebro. Então, ou seja, a gente só consegue mapear isso daqui, está ativado ou não está ativado. Esse restante a gente não consegue mapear por conta da característica digital e muito menos toda essa expansão eletromagnética pelo cérebro. Então, tanto que ele diz assim, o problema, isso nunca vai acontecer, de mapear 100% como é o cérebro humano. A questão é a seguinte: o nosso cérebro ele é extremamente adaptável. Nosso cérebro, senão, imagina, a nossa evolução fez com que a gente chegasse hoje em dia e não fosse homem e mulher das cavernas. Se a gente voltar para ser homem e mulher das cavernas, a gente vai sofrer igual, né, o diabo, mas a gente vai se adaptar. O nosso cérebro se adapta, né, a N situações, frio, calor, etc. Ele vai se adaptando junto com o nosso corpo. Então o problema não é a inteligência artificial substituir a gente, mas a gente começar a pensar igual à inteligência artificial. De que forma? Achar que tudo é 0 e 1, esquerda, direita. É você achar, por exemplo, a inteligência artificial ela não quer interagir com ninguém, ela não tem amigo. E aí o que acontece? N pessoas hoje em dia, hoje eu estava vendo, tem um grupo de pessoas no Japão que não saem do quarto, só ficam no quarto e tal. Essa pessoa, ela é o computador e o computador é a pessoa. Ou seja, a gente está indo para um cenário no qual a gente está se adaptando à máquina. Eu vou te dar um exemplo. Eu digo para meus alunos, quantos números de telefone tu sabe de cabeça? Eu sei uns 3, 4. Eu sei só, acho que da minha esposa, da minha mãe. E isso com uma dificuldade para eu ter aprendido. E aí lá no passado, eu sabia mais. Sabias mais. É verdade. E se alguém botar um número no meio ali, tu já fica confuso. Exatamente. Aí vamos supor, aí tu pegas, eu quero ir de um lugar para o outro. Eu já me pego colocando no GPS, mesmo sabendo indo para o lugar para o outro. Entendeu? E aí... Bateria gasta. Pra gente finalizar esse nosso bate-papo aqui, qual que tu acha que é o futuro das cidades inteligentes? Peraí. Vai ter que esperar, porque o microfone tá aqui. Que pariu, moleque, eu não acredito. E Sérgio, o que tu achas? Qual é o futuro das cidades inteligentes? Na verdade, eu sempre digo que as cidades inteligentes é o futuro, mas partindo do pressuposto das cidades que já se dizem, né, inteligentes, é cada vez mais, Paulo, tu teres a integralização desses dados, tu ter filtragem desses dados que a cidade gera e principalmente que aí entra a característica humana.
tu fazer a inferência desses dados, porque dados por si só não... Peraí, que a Daisy não vai. Eu tô agoniado que ela tá rindo. Tá, eu vou falar, tá, eu volto a inferência. Tá, não, peraí. Esse ele tirou o óculos na hora. Mas deixa rolar. Lá vai. Eu sempre digo que as cidades inteligentes é o futuro e não o ao contrário, né? Mas partindo desse pressuposto que a cidade já é inteligente, é cada vez tu teres mais essa simbiose de dados, é fazer o que nós como seres humanos sabemos fazer de melhor, que é inferência, afinal, dados por dados e não traz nenhum valor significante, sim quando ele é combinado e gera uma informação. Então, as cidades, cada vez mais, você analisando o que está acontecendo na sociedade, através dos dados, você gerar inferências que melhoram essa condição de vida, é de fato o caminhar para o futuro, porque o futuro a gente nunca vai conseguir chegar. Tem uma frase que diz que toda vez que a gente olha para o futuro, ele muda só porque a gente olhou para ele. Esse é o nosso professor. E agora a gente está encerrando e queria aproveitar e pedir aí pra galera, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, não é isso? O que tu tem para dizer aí, Nilson? Não, cara, eu agradeço aqui ao Sérgio por ter compartilhado um pouco desse conhecimento, pouco não, muito conhecimento muito vasto dele aí. Eu espero que vocês tenham gostado e se inscrevam, compartilhem e dão um joinha lá pra gente.